Rei Irene Tuquírio, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, eu quero fazer uma leitura em Efésios, no capítulo de número 6 e o versículo de número 10, para nós trabalharmos aqui 6 termos gregos. Vamos fazer uma leitura em grego, depois uma leitura em português. Diz assim, Efésios capítulo 6, o versículo 10. To loipou en dinamiste en Kyrio, kai en to kratei, tes skills auto. Tradução é assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse texto é bastante conhecido de todos nós, um texto que vai falar da luta do bem contra o mal, a luta contra as hostes do mal, as hostes espirituais nos lugares celestiais. Meus queridos, eu quero aqui, juntamente com vocês, trabalhar aqui alguns termos da palavra, que é o termo no versículo 10, sede fortalecido, que é o termo grego endinamiste. Esse termo endinamiste significa tornar-se forte, fortalecer, pois teremos uma luta travada e a Bíblia vai dizer que é contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo, nesse texto aqui, é metodeia. Metodeia significa estratagemas, significa astúcia. Isso dá a entender que o arqui-inimigo da nossa alma não virá de qualquer forma, mas sempre virá com uma inteligência para destruir os crentes. Porém, aqui Paulo ele fala em dinamiste, ou seja, revestivos dessa força. A palavra endinamiste, ela é composta por 2 termos, dinamiste e o termo en. En significa dentro de ou para dentro. E dinamiste significa força motriz. Então, esta palavra vai significar assim: encha-se ou coloque dentro de você uma força tal, pois as lutas serão gigantescas no campo espiritual. E sabemos que estamos passando por lutas terríveis, mas quando estamos revestidos dessa força de Deus para a nossa vida, nós conseguiremos vencer. Desse termo dinamiste, nós temos atualmente, modernamente, o termo dinamite, que significa capacidade de explosão. Quando eu busco esse poder que vem do alto, nós teremos uma capacidade explosiva de destruir os inimigos da nossa alma. Mas muito bem, queridos, aqui é o primeiro termo que eu falei que ia trabalhar com vocês, mas nesse texto, no verso 10, nós temos também o termo kratei. Esse termo kratei, ele significa dominar, agarrar, reter, tomar posse, estar no controle. Paulo ele queria dizer assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força. Essa força é um domínio, mas esse domínio é nosso? Não, de forma alguma. O texto está dizendo no Senhor, que é o termo Kyrio, aquele que tem o domínio completo, o domínio total. Então, agarremos na força do Senhor, na endinamiste,
que vem do alto, e no kratei, que significa dominar. E quando nós entendemos esse poder, essa força, nós conseguiremos agarrar o poder divino e na hora da batalha travada, na hora dos métodos do inimigo de nossa alma, nós não cambalearemos, mas nós lutaremos e ganharemos essa guerra. Mas muito bem, queridos, eu quero ir para o outro termo nesse mesmo versículo, que vai dizer assim: no mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poder, aí, esse substantivo, vem do termo skill. Skill dá ideia de potência, dá ideia de um exercício de poder, de uma determinada capacidade. Olha só que o apóstolo querido nos fala, para nós lutarmos contra essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele traz 3 termos aqui importantíssimos. Ele poderia utilizar apenas um termo, mas ele escolhe aqui 3 termos que eu considero como importantíssimo dentro desse contexto bíblico, que é o termo endinamisti, o termo kratei e o termo skill. São 3 termos poderosíssimos que vai falar do poder que nós temos que retirar nas prateleiras celestiais. O nosso Deus está aí para nos dar essa força, para nos dar essa capacidade, para nos dar essa potência. E com essa potência toda, conseguiremos vencer todos os males que vier contra nós. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.